conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho. Ela é vida e alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja, neste que é o terceiro domingo da Quaresma. Terceiro domingo, início da terceira semana deste grande retiro de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos, que o coração da Páscoa cristã é a passagem de Jesus da morte para a vida, é a sua ressurreição, é a sua vitória sobre a morte. Agora, para nós cristãos, a Páscoa é também passagem da morte de uma vida sem Deus, de uma vida no pecado, para uma vida nova na graça e na amizade do Senhor. É o que nós chamamos de conversão. Na língua grega, metanoia, quer dizer, uma mudança de vida, uma transformação do coração, uma vida conforme a vontade do Senhor que nos ama e quer bem. Muitos, quando falam de conversão, dizem que é mudança de religião. Mas não é bem assim, porque tem muita gente que muda de religião, mas não muda de vida. A mudança de religião não significa mudança de valores, mudança de atitudes. Às vezes fica até pior, porque fica intolerante, fica violento. O critério da conversão é o seguimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É seguindo a Jesus que nós vamos conhecer quem Ele é. É seguindo a Jesus que nós vamos conhecer a sua palavra. É seguindo a Jesus que nós vamos ver a nossa vida ganhar sentido novo. Conversão. É o grande tema da liturgia da palavra deste terceiro domingo da Quaresma. Conversão. De um lado, nós sabemos que a conversão ela é esforço nosso. Então, todo aquele que quer viver a conversão, ele precisa se esforçar em vencer o pecado, em vencer as ocasiões de pecado, as ocasiões de queda, em dar sentido novo à vida, em corrigir, esses erros de comportamento que muitas vezes vão se avolumando, vão se repetindo na vida. Para muitos, conversão é abandono do vício. Para outros, conversão é luta contra si mesmo, é luta contra o orgulho, é luta contra o egoísmo. Então, a conversão supõe da nossa parte disciplina, esforço. Isso aconteceu com São Paulo, apóstolo, que viveu um verdadeiro processo de conversão.
dando sentido novo à sua vida no seguimento a Jesus, a ponto dele poder dizer, né, para mim, viver é Cristo, passado já não vale mais nada, é como se fosse esterco, né, para mais nada serve. Agora, não basta só o esforço nosso, né? A conversão, ela é graça de Deus, ela é graça de Deus, e a graça de Deus, ela está presente em tudo, no chamado que Jesus nos faz e também na nossa resposta. Também na nossa resposta. A graça de Deus que atua em nós, o dom do Espírito Santo que atua em nós, esse amor amoroso, misericordioso do Senhor que é em nosso favor e que nos auxilia neste processo. Outra coisa importante quando falamos de conversão, tema central desse domingo, tema central também do tempo da Quaresma, é lembrar que a conversão não significa um momento apenas. A conversão, ela compreende toda a nossa vida. Até podemos dizer que é uma palavra que define a nossa vida. A nossa vida toda é um processo de conversão, de luta contra si mesmo, de luta contra o pecado, mas, sobretudo, de esforço em corresponder à vontade salvadora do Senhor, de esforço em viver essa intimidade com o Senhor, de esforço em viver conforme Jesus nos ensinou a viver. Então não é só evitar o mal, é fazer o bem. Conversão não é só luta contra o pecado, contra o mal, mas deve ser luta em fazer o bem, em amar como Jesus nos ensinou, em perdoar como Jesus nos perdoou, em viver a reconciliação como Ele nos concedeu, né? Em buscar a paz. Por exemplo, conversão agora para as pessoas envolvidas nessa guerra entre Rússia e OTAN, né, e que faz da Ucrânia, né, um país de experiência, né, de armamentos, porque no fundo, quem menos importa ali é o povo da Ucrânia, né? Então, conversão é luta contra a guerra, é luta contra a guerra, contra todo tipo de guerra. É a luta pela paz. Na campanha da fraternidade desse ano falamos de educação e fraternidade, né? A educação pode ser um meio importante para a conversão, para a mudança de vida, para a mudança de atitudes, o sair das trevas da ignorância para alcançar a luz do conhecimento. Como é importante isso. O professor, a professora podem ser instrumentos de conversão, quando ensinam valores éticos, né? Quando ensinam o compromisso com a justiça, o compromisso com a paz. É o educador um instrumento de conversão. A igreja quer ser esse espaço de conversão, esse espaço de encontro com o Senhor nosso Deus, que nos ama e quer bem, conforme nos ensina o Salmo de hoje, né? Salmo 102, que bonito, né? O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito dos oprimidos, revelou o seu caminho a Moisés e aos filhos de Israel. Continua a partir do versículo 8, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. E falar de conversão é falar do amor de Deus. É falar da misericórdia que é o Senhor nosso Deus. É falar que Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a morte de quem pecou, mas Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa vida. E repito,
esses versículos 8 e 11 do Salmo 102. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, ainda bem, é bondoso, é compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Vamos continuar a viver esse grande retiro da Quaresma. Vamos viver mais esta semana, de luta pela justiça, de partilha, de jejum, de oração. Mas nessa semana vamos refletir sobre a nossa conversão, sobre o chamado de Deus que supõe da nossa parte uma resposta. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São João Bosco, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos.